A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça e eu tô sozinho aqui hoje, mas é só nessa abertura. Daqui a pouquinho o Geraldo Zaran chega para bater um papo comigo, com um grande amigo desse podcast, com alguém que a gente gosta muito, que é o Celso Rocha de Barros. O Celso, ele já esteve aqui ano passado, bem ali logo depois dos primeiros vazamentos, né, da Vaza Jato. E ele veio aqui falar um pouco daquelas revelações bombásticas do Intercept Brasil. E a gente, naquela oportunidade, falou um pouco sobre o papel do lavajatismo, do Moro, qual era a racionalidade por trás das escolhas do Moro até então. E agora o Celso volta para falar um pouco sobre os instintos golpistas do bolsonarismo. Veja que a agenda se deteriorou muito do ano passado para cá. E a gente já assinou um contrato com o Celso, que agora ele virá ao Chutando a Escada todo mês de junho. Então prepare-se, porque em 2021 o Celso voltará em junho e eu espero que até lá a gente ainda tem algum tipo de democracia para poder defender, para poder discutir. Eu espero que a nossa democracia tenha algum sinal vital no ano que vem. Além disso, o Celso, ele é dono de uma das arrobas mais interessantes no Twitter, que é @NPTO, na prática Teoria Outra. Ano passado ele explicou um pouco esse nome. E também o Celso, ele é o colunista da Folha de São Paulo. Toda segunda-feira ele escreve lá uma coluna. E eu recomendo você, ouvinte, que leia as colunas do Celso, né? Eu tenho o hábito de ler também. A gente inicia a semana lendo a coluna do Celso. E a coluna tem uma característica que é muito interessante, que ela dá um nome aos bois, né? A gente até discute um pouco isso no episódio de hoje. E o debate que vocês ouviram agora, inclusive, foi baseado numa das colunas do Celso, que ele publicou essa semana, que tem lá no título a seguinte pergunta: já houve golpe? Que é o mesmo título, portanto, desse episódio. Então o link para as colunas do Celso você encontra na descrição desse episódio. Basta entrar lá em www.chutandoaescada.com.br. Você encontra lá também formas de entrar em contato com a gente. Você também encontra lá nossas redes sociais. E você também encontra lá as nossas plataformas de apoio. Você pode entrar na nossa página de apoio e ver lá várias formas de apoiar esse projeto. Se você puder, é claro. Se você não puder, você pode sempre contribuir com o Chutando a Escada, compartilhando o episódio e dando boas avaliações nos seus agregadores de preferência. Uma dica, uma coisa que você pode fazer é mandar esse episódio com o Celso lá no grupo de WhatsApp da família. Eu tenho certeza que será muito edificante, já que o tema desperta paixões, ainda mais na ala mais lunática do bolsonarismo. Bom, mas vamos falar do que importa. Rapidinho, eu queria divulgar o Teologia de Boteco. Eu estive lá no episódio dessa semana falando sobre fé e política. Se você se interessar pelo tema, eu recomendo que você entre lá. E também quero divulgar uma série muito importante do Granma Podcast. Eu vou deixar também o link aí. Eles estão fazendo uma série sobre fascismo, já está no 3º episódio. Eles receberam lá o Armando Boito, a Márcia Tiburi e outros especialistas para falar sobre esse tema. Então, se você quiser se aprofundar no tema, eu recomendo que você entre lá no feed do Granma Podcast e dê uma olhada nessa série bem interessante que eles estão fazendo sobre o fascismo. É isso aí, meu amigo. Temos que discutir fascismo, porque o tema, infelizmente, voltou à pauta, porque tá foda, como diz o Geraldo na semana passada. A gente até discute aqui nesse episódio que o conceito de tá foda poderia entrar no jargão acadêmico, né? Porque é uma forma de se referir à nossa conjuntura, mas
É porque todo dia é um 7-1. Aliás, tenho saudade de quando perder a Copa de forma vergonhosa era a nossa maior vergonha, né? Mas vamos ficar junto, fiquem bem, mantenham a saúde mental. E lembre-se que lugar de militar é no quartel. Então, sem mais delongas, com vocês, o grande amigo desse podcast, o colunista da Folha, o Celso Rocha de Barros, que vem aqui falar sobre o golpe em curso no Brasil. Será que houve? Será que haverá? Será que estamos no olho do furacão? Então fique aí até o fim do papo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aprenda a coreografia da música, seja patriota! Patriota verdadeiro, vem pra manifestação, veste verde e amarelo, com determinação, pra livrar nosso país dessa corrupção. Passo 1. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Passo 2. Será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Passo 3. Petralhada, vai tudo vocês pra ponta da praia. Passo 4. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Passo 5. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. Passo 6. Um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Praticando. Como que a gente já pode começar a gravar? E como que eu te apresento aí mesmo? Como que a gente apresentou a última vez? Rapaz, o cara tá pirateando tudo aqui já. Já tô. Inclusive tô aqui com o contato do teu editor. É o Podleaks, exatamente. Porra. Não, mas você tá falando de Podleaks, olha só. Não, a gente gravou com você no dia 10 de junho de 2019, cara. Hoje é 15/6, esse episódio provavelmente vai ao ar amanhã, porque os seus a gente gosta de soltar logo, senão ele envelhece, né? Não, amanhã vai ter ministro demitido já vai nascer... Já vai nascer torto, vai estar Mas tem um ano que a gente bateu um papo contigo e a crise do momento era os leaks da Vaza Jato, né? E quem diria, hein? Tempos inocentes, né, cara? Porra, cara. Pois é. Nós éramos jovens, né, cara? Nós tínhamos tantas ilusões. É foda. É foda define, cara. Eu acho que Pois é. é um conceito que deve entrar no jargão acadêmico, né? Exatamente. Tem que ter um carimbo, né? É foda. Eu lembro que a gente conversou com você, a gente tentou te trazer aqui agora em maio. Eu perdi um monte de gravação, porque aí eu vim pro teletrabalho, né? Uhum. E aí o teletrabalho eu tive que implementar um monte de coisa aqui no pendrive, aqui cheio de coisa aqui do trabalho, de segurança e tal. E aí avacalhou todos os meus negócios, todas as minhas coisas de videoconferência, não sei o que lá. Acho que ficou tudo
ligado lá na minha senha do trabalho, só que ela não tocava aqui, não funcionava não. Aí, eventualmente, eu joguei para um notebook velho lá, escolhi o trabalho e ressuscitei isso aqui. Assim. Bom, cara, agora a gente pode adotar essa tradição uma vez por ano. Quando quiserem. No meio do ano. Junho, aí a gente tem junho é o mês do Celso. Isso. Pô, 2013 teria sido um sucesso. Então... Porra. Aí eu vou te perguntar no final pra você fazer previsões para junho de 2021. Pô, vamos lá. Aí 2021 a gente toca de novo e vê quanto você acertou, quanto você errou. Ih, rapaz, tipo, pai caiu Celso. aqui o Skype, tá? É bom demais. Mas eu vou Vamos começar. Um negócio que eu falava um ano atrás eu perguntava pro pessoal, acho que eu perguntei isso no ar pra você, se era mais provável que o Moro virasse deputado federal ou prefeito de Curitiba. Que você acha que tá pintando aí pra ele? Quem diria que ele é? Eu achei que era... Ele é presidenciável, né? Ele é, em tese, é candidato a presidente. Assim, eu acho que já tem até alguma articulação para isso, né? Ele deve se filiar ao Podemos, estão dizendo, né? O partido do Álvaro Dias. E já tem gente fazendo campanha, você vê que tem uns cartazes, tem umas cidades, obrigado Sérgio Moro, já tem algum tempo antes dele sair do ministério mesmo, já tinha umas coisas dessas. E uma coisa que você nota que já tem uma certa articulação é porque, por exemplo, já tem uns adeptos dele em rede social, entendeu? Então, se você pegar, se você tiver muita paciência, se você tiver ódio de si mesmo e quiser ler comentários a posts dos bolsominions e tal, volta e meia tem uns adeptos do Moro xingando ele. Então o Carlos Bolsonaro xinga o Sérgio Moro, aparecem uns caras lá defendendo o Moro, e não me dá a impressão de ser assim, espontâneo mas enfim, não é que seja robô, mas me dá a impressão de ser uma turma mesmo, que existe, que já deve ter pelo menos seus grupos de WhatsApp, entendeu? Pelo menos seus contatos, entendeu? Então, assim, eu acho que ele quer ser candidato a presidente, eu acho. A gente não sabe se ele pode ser um daqueles casos, o Huck também tem esse risco, de ser o cara lutando a guerra passada, né? Uhum. Porque, por exemplo, o Moro na eleição de 2018, todo mundo que não votasse no Lula ia votar nele, certo? Ele seria eleito no primeiro turno com uma votação que nunca mais ia ser batida. Ele seria eleito, ele era o cara mais forte politicamente do Brasil, de longe. Agora, isso vai ser assim daqui a 4 anos? Não sei. O Huck teria ganho a eleição de 2018. Inclusive, teve toda uma articulação. Na época, mais ou menos ali no começo do ano, o Paulo Artung, que é governador do Espírito Santo, que é um cara muito bom, um cara muito inteligente, ele virou para os caras do PSDB e falou assim, olha só, o Alckmin seria um tremendo presidente, ele seria o cara que eu voto nele, feliz da vida e tal, mas eu acho que não é o que o público está querendo. Assim, a gente teve Lava Jato, teve a crise com as denúncias, assim, o governo Temer terminou muito mal, enfim. Então eu acho que o pessoal está querendo um outsider mesmo. Então, assim, o Huck é um outsider assim, muito próximo das propostas do PSDB, né? Enfim, então seria uma boa, assim, simplesmente chegar e falar assim, olha, vamos meio que abdicar de lançar alguém da nossa máquina, enfim, tal, para apoiar o cara. E na época rolou aquele pensamento meio ortodoxo, no sentido de meio conservador em termos de ciência política, quer dizer assim, cara, mas o Alckmin vai ter a maior aliança, vai ter mais tempo de TV, vai ter aquelas coisas todas que de fato, até então, vinham sendo decisivas, né? Vinham sendo muito importantes. Isso aí sempre é meio difícil de saber, porque também a gente nunca sabe se o cara que ganhou porque tinha mais tempo de TV, ou se o cara que tinha mais chance de ganhar teve mais aliados e, portanto, mais tempo de TV. Entendeu? Essas coisas sempre são difíceis de medir, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, isso era o senso comum da época. E o PSDB acabou não lançando o Huck. Eu acho que o Huck teria ganho. Agora, isso quer dizer que em 2022 ele vai ser forte? Não necessariamente. Pode ser que em 2022 o eleitorado queira alguma coisa completamente diferente. Ô Celso, é interessante voltar no Moro, né? Até porque lá naquela conversa do ano passado a gente falava muito sobre a racionalidade por trás, né, da adesão do Moro ao governo e talvez os impactos que a Vaza Jato teria. Eu lembro que eu fazia uma pergunta, mas Celso, me explica qual é a lógica, tal. E a gente ficava ali tentando levantar hipóteses, né? Agora o Moro sai do governo Bolsonaro, né? Bom, ele sai rompendo ali com a ala mais fanática do bolsonarismo, né, que acaba por romper porque ele é um traidor ou sei lá o quê, mas ele deixa tanta ponta solta, né, que assim, eu acho difícil ele chegar no segundo turno,
Primeiro porque ele divide o voto dessa extrema-direita, né? Aí tem lá o campo vasajatista, que é muito importante, né? Vasajatista não, lavajatista, né? Sim, sim. Que é muito importante e tal. Mas também tem um outro ponto que eu acho que a experiência do Moro no governo Bolsonaro deixou claro, é que ele é muito fraco, né? Ele não fala, ele não articula, ele não conversa, ele não faz mediações, né? Então eu fico assim meio sem saber, porque aparentemente em 2022 o Bolsonaro já estará no segundo turno, mantidas as previsões, né? Porque tem essa barreira aí dos 25% a 30% que não cai. Ele pode, sei lá, decapitar alguém na Praça dos Três Poderes e as pessoas continuam. Mas eu não vejo o Moro tão forte assim para uma corrida presidencial por tudo isso, pela base de apoio, que eu acho que ainda é muito pequena, e pela própria incapacidade dele de subir num palanque, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, em 2018 isso não teria feito diferença. Eu acho que em 2018 você ser mal político era apresentado como uma vantagem. O público estava topando isso. Tipo, tudo bem, esse cara não sabe fazer discurso político tradicional, mas ainda bem, entendeu? A gente não quer isso. Então eu acho que em 2018 isso teria funcionado. Eu também não sei se vai funcionar em 2022. O que me parece claro da adesão do Moro é que, claramente, eu acho inclusive do Dallagnol também, esse pessoal da Lava Jato que se politizou mais, né? É um pessoal que foi nadar muito no fundo, né, cara? Assim, deu para ver que eles entraram em umas brigas que eles não tinham absolutamente know-how, experiência política, traquejo, talento, enfim, para encarar. Porque política exige um talento específico, né? E o Moro desperdiçou muito capital político entrando no governo, né, cara? Você pega a Vaza Jato, para voltar à nossa conversa anterior, tem aquela conversa que os procuradores estão conversando sobre a possibilidade do Moro ir para o governo, e vários deles dizem assim, cara, ele não vai fazer isso, não é possível. Entendeu? Não é possível que o cara vai fazer um negócio desse. Entendeu? Porque todo mundo dava para ver que ia dar errado. Entendeu? Assim, primeiro, que o Bolsonaro não ia aceitar a sombra, entendeu? E segundo, que o Bolsonaro não era contra corrupção coisa nenhuma, né, cara? Assim, pelo amor de Deus. Então, assim, para os caras lá que estavam envolvidos nisso, assim, era obviamente uma roubada. E foi um desastre. A gente não sabe nem se o lavajatismo continua a ser uma força tão expressiva, né? Porque ela foi a grande força em 2018, mas assim, isso ainda existe nesse tamanho, pode ser que aconteça com isso o que aconteceu, por exemplo, em 2013, que acabou não deixando um legado político, partidário, institucional, né? Enfim. Agora, 2022, cara, eu acho que não dá para arriscar absolutamente nada. Eu acho tão bonitinho vocês dois conversando, achando que vai ter eleição. Acho bonitinho, assim. Fofo. Bonitinho. Quando que tenha, né? Vamos. Aliás, o título da tua coluna dessa semana é justamente essa, né? Se teve ou não golpe, né? Se já estamos assim, ou não, se já houve golpe. Porque... Exato, porque a verdade é assim, o que a gente está vendo agora é um monte de gente dizendo assim, não, os militares do governo, né? Veja bem, não as Forças Armadas, não é o Pujol. São esses caras, esses generais políticos que estão lá com o Bolsonaro. Esses caras estão dizendo assim, não vai ter golpe, mas também não estica a corda. Isso já é golpe, certo? Assim, se você não esticar a corda por causa disso, o cara já deu o golpe. Você já perdeu, entendeu? A gente não funciona mais nas regras normais de uma democracia. Eu não sei se já teve o golpe, porque a gente ainda não sabe bem os bastidores dessas articulações atuais, entendeu? Porque, assim, por exemplo, você olha assim, não acontece nada com o Bolsonaro. Mas, por outro lado, você vê assim, tem rodas se mexendo, né? Tem engrenagens se mexendo. Tipo, tem processos no TSE andando, tem investigação da fake news. Então a gente não sabe se isso também não está em processo de eventualmente dar algum resultado. Entendeu? Pode ser que dê. E aí, se der, é sinal que não houve golpe. É sinal que os caras ameaçaram um golpe, porque o que eles fizeram claramente foi uma ameaça de golpe, mas que não deu certo. Então, assim, a gente ainda vai saber, mais ou menos, o resultado, em que ponto está a nossa democracia, conforme essas coisas se desenvolvam numa direção ou na outra. Agora, aquele negócio, né, cara? Não tem nenhuma democracia estável que esteja discutindo isso, certo? Assim, não tem. Se for na Noruega agora, não tem ninguém dizendo assim, pois o ministro da Defesa falou que vai ter golpe. Pô, foda isso, entendeu? Não existe, entendeu? Se for na Suécia, se for na Nova Zelândia, não tem ninguém discutindo isso agora. Isso é conversa de uma democracia que já sofreu um abalo, né? Assim, que já se deteriorou até certo ponto. A gente ainda não, eu não acho que o Brasil deixou de ser uma democracia.
Mas, assim, eu tenho tanta confiança na continuidade das regras do jogo quanto eu tinha 5 anos atrás? Claramente não. Assim, eu tenho total certeza que eu não vou ser censurado nos próximos 10 anos? Não. Assim, eu tenho total certeza que o jornal que eu escrevo não vai ser censurado? Não. Entendeu? E eu tenho total certeza que a próxima eleição vai transcorrer na mais absoluta normalidade? Não. Entendeu? Assim, pode ser que transcorra e Deus queira que transcorra, vamos brigar para que transcorra. Agora, até outro dia, a minha dúvida sobre isso era zero. Até a eleição de 2018, desde que eu comecei, em 1989, primeira eleição, eu sou da primeira safra de eleitores brasileiros da Nova República. Eu tinha 16 anos, exatamente. Eu estava naquele prazo para poder votar na primeira eleição. Eu votei junto com pessoas que tinham a idade que eu tenho hoje, pela primeira vez. Desde então, cara, nunca me passou pela cabeça que a democracia tivesse ameaçada. Nunca me ocorreu por um segundo que não fosse da eleição 4 anos depois, que a eleição não ia ser justa. Por exemplo, eu lembro quando a gente perdeu a eleição de 94, eu militava no PT, e aí todo mundo pensou, bom, enfim, bola pro mato, entendeu? 98 tem outro, vamos ver o que a gente faz, entendeu? Ninguém pensou assim, não, mas vai ter um golpe de Estado. Na época do Lula, quem que cogitava que, não, mas vamos ver se vai ter eleição, né? Porque o Lula pode dar um golpe de Estado. Ninguém, cara. Entendeu? Então, assim, o fato de a gente estar discutindo isso já é um sinal de que as coisas vão mal. Essa conversa do golpe, já teve golpe, já é uma conversa válida até certo ponto, né, Celso? Porque é isso aí que você falou, né? Em nenhuma democracia séria isso aí estaria em jogo. 2, essa coisa de se eles não conseguirem é porque não teve golpe, ou se eles não conseguirem é porque as instituições estão funcionando. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Aí eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que, assim, se eles não conseguirem é porque deu errado. Eles fizeram uma ofensiva autoritária e perdeu. Já tem vários exemplos disso na história, né? Tem vários golpes fracassados. Agora, eu não estou com a turma que diz assim, não, se não tiver golpe é porque as instituições estavam funcionando normalmente o tempo todo. Isso é mutreta total, né, cara? Isso não é assim que se argumenta, certo? Assim, a graça é você fazer a previsão no começo. Então, você diz, qual é o risco com a democracia brasileira agora? Por exemplo, em novembro de 2018, Bolsonaro acabou de ganhar a eleição. E aí, se você disser que é zero, eu estou supondo que eu não preciso fazer nada para defender a democracia, certo? A democracia está tranquila. Se ela passar por uma crise imensa, mas no final sobreviver, não venha você depois me dizer que não tinha risco nenhum lá no começo, entendeu? Assim, vocês podem ter perdido a briga, mas que eles tentaram a briga, obviamente tentaram. E acho que é muito difícil hoje em dia discutir que eles estão tentando, certo? Assim, eu vi analistas que eram bastante céticos quando eu escrevia lá que o Bolsonaro queria dar golpe, etc. e tal, e que hoje falam isso abertamente. Então, assim, eu acho que as intenções do Bolsonaro, eu acho que não tem mais ninguém discutindo. Assim, que o bolsonarismo é golpista, que ele tenta fazer constantemente e perde uma briga, volta de novo a tentar novamente. Isso aí ninguém mais discute, eu acho. Assim, o que a gente pode discutir é a chance de dar certo. Agora, volto à questão. Se a gente está discutindo se o golpe vai dar certo, a democracia já está em risco, certo? Assim, nós já estamos falando de uma situação muito ruim. Certo? Então, assim, ninguém está... Tem tsunami. O tsunami pode ou não destruir sua cidade. Agora, enquanto o tsunami estiver vindo, você não vai... Aí, digamos que passa o tsunami para a sua cidade, não morra ninguém. Você não vai poder dizer, veja só, tsunami não traz risco de vida nenhum, entendeu? Assim, não faz sentido dizer um negócio desse. Eu acho que tem algumas categorizações aí que é bom a gente fazer, né? Então, por exemplo, né, há 2 anos, 3 anos atrás, sei lá, a gente estava chamando um impeachment de golpe, né? Um golpe estava e continua chamando, né? Enfim, a Dilma foi derrubada num processo jurídico-político que se pautou num argumento ali financeiro, fiscal, contábil, mas o que ela sofreu foi um golpe político, né? Que não rompeu com a fachada da nossa democracia. Existia uma justificativa ali jurídica, constitucional para aquilo que estava acontecendo, né? Apesar dela ter sido derrubada, né? O resultado da eleição não foi respeitado. O que é diferente do que a gente está vivendo agora, né?
O que a gente está vivendo agora é uma tentativa de um grupo que chegou ao poder democraticamente, né, acabar com o jogo democrático, né, mudar as nossas instituições de uma maneira que o jogo democrático deixa de existir, que é o que o Mussolini fez, que é o que o Hitler fez, que é o que tantos outros fizeram ao longo da história. Quer dizer, você chega ao poder democraticamente e aí você rompe aquele pacto constitucional democrático, né? São golpes muito diferentes. E aí a gente usa essa terminologia, é lógico que eu e você, o Felipe, a gente sabe do que a gente está falando, mas muita gente deixa essas coisas passar despercebido, né? E aí eu diria, as nossas instituições, elas não estão sob ataque agora, né? Elas estão sob ataque já há uma década, sei lá quanto, né? Essas regras vêm sendo tensionadas e forçadas há muito tempo, né? A ruptura talvez não tenha chegado ainda, mas talvez não chegue, né? Mas isso não quer dizer que a gente vive numa situação completamente democrática. E aí eu acho que tem um outro lado, né, que a gente pode discutir o institucional, o constitucional, o jurídico, mas tem o social também, né, Celso? E aí a gente está vivendo um movimento que, na minha cabeça, começou lá em 2013. Você falou de 2013 agora há pouco, né? Não com o passe livre, né? Não com as manifestações, mas da maneira como aquelas manifestações foram sequestradas no meio do processo, né? Como aquelas manifestações de rua foram sequestradas por um grupo que se dizia apartidário, vamos acabar com os partidos, não sei o quê, aí grupos a favor de uma intervenção militar. Ali a gente começa a ver uma mudança de narrativa, ou o fortalecimento de uma narrativa que vai desembocar depois, né, no olavismo, que lógico já existia, vai no Steve Bannon e no que eventualmente foi o Bolsonaro, né? E eu acho que a gente tem esses dois adversários, vamos dizer assim, né? A tentativa do golpe institucionalizada, mas você tem uma disputa aí pela hegemonia, pelo bloco histórico que não está dada, né? Não, eu acho o seguinte, a disputa pela hegemonia e bloco histórico, isso acontece dentro da democracia também. Assim, isso aí é um fato da vida política, isso, enfim, é a vida, né? O jogo político é assim, isso tudo está em disputa. Agora, eu discordo um pouco de você, eu acho que tem uma deterioração democrática que vem antes do Bolsonaro e que começa com o impeachment da Dilma. E aí tem todo o ano 2015, mais ou menos, assim, que é um ano de muita manipulação institucional. É um ano que tem um monte de regras jurídicas que funcionam naquele ano de 2015 e que assim que a Dilma cai param de funcionar. Tipo, por exemplo, o Lula não pôde ser ministro para ganhar foro privilegiado, o Moreira Franco pôde pouquíssimos meses depois, entendeu? Com o mesmo cara, que era o Gilmar Mendes, votando diferente, né? A chapa Dilma Temer ia ser caçada pelas situações do Odebrecht, lá, aquelas coisas, e não foi. E o cara que ressuscitou o processo, que foi o Gilmar Mendes, depois absolveu o Temer. Então, enfim, são anos de muita desmoralização institucional. Assim, esses anos da crise do impeachment. Entendeu? E eu não tenho a menor dúvida que foi ali que a coisa começou a ir para o buraco. Até porque o impeachment foi um enorme fracasso para as forças políticas que o promoveram, certo? Na eleição de 2018, o Alckmin teve 4%, o Meirelles teve 1%, sei lá, enfim. No fundo, o Bolsonaro foi para o segundo turno ocupando a vaga do PSDB. E o PSDB não estava no segundo turno porque ele entrou na aventura do impeachment. Então, não tem dúvida que... Entrou e não desembarcou, né, Celso? Porque o PSDB podia ter derrubado também o Temer e não desembarcou. Né? Podia, exatamente. E até eu acho que tinha gente lá que pensou nisso, que levou a sério essa possibilidade. Falou assim, olha, de repente isso era uma boa. Mas não fizeram. Na época do impeachment mesmo, teve muita discussão dentro do PSDB sobre apoiar ou não, porque eles sabiam dos riscos. Né? Tinha o Aécio queria novas eleições porque ele estava em primeiro lugar na pesquisa. O Alckmin no começo era contra o impeachment, justamente porque ele era governador, então ele queria que o mandato dele terminasse junto com
com a eleição presidencial. O Serra, que era pró-impeachment total, porque ele não tinha nada a perder, e ele achava, durante um tempo, ele achou que ia ser ministro da Fazenda do Temer. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. O que derrubou ele foi justamente a ideia dele começar a se apresentar mais ou menos como ministro da Fazenda, começar a falar como se fosse o responsável pela economia do negócio, que gerou um mal-estar. Então, assim, eu concordo com você que tem uma degeneração anterior à eleição do Bolsonaro. Agora, eu acho que a eleição do Bolsonaro é um ponto de virada. Assim, tem um salto de quantidade em qualidade ali. Porque, até então, a gente está tratando de manipulação jurídica, de votação congressual, que a gente sabe como é que os caras conseguiram aqueles votos, seja para derrubar a Dilma, seja para segurar o Temer. A gente está tratando desse tipo de mutreta, né? Desse tipo de manipulação, entendeu? Enfim, de modulação das regras, né? E com o Bolsonaro surge a possibilidade de fim da democracia mesmo. Né? Surge a possibilidade do cara fechar o regime, né? Que não existia durante o governo Temer. Assim, tinha gente que dizia que existia, acho que o Safatli dizia que não ia ter eleição em 2018, isso tudo não se confirmou, quer dizer, assim, eu fiquei o mandato do Temer inteiro xingando o cara, e a única coisa que acontecia é que na terça-feira vinha uma carta da SECOM na sessão de cartas da Folha reclamando de mim, entendeu? Que eu achava divertidíssimo, entendeu? Enfim, vamos embora. Eu tinha zero medo de que o Temer me censurasse, entendeu? Eu não achava absolutamente possível isso. Hoje isso é possível, entendeu? Hoje é perfeitamente possível que uma coisa dessa aconteça. Então eu acho que a eleição do Bolsonaro é sim um ponto de transformação qualitativa aí dessa crise da democracia. Até então era um negócio que, por exemplo, se o Bolsonaro não decola na campanha de 2018, se você tem um segundo turno PT e PSDB ou alguma coisa parecida, ganha a eleição um democrata qualquer, de qualquer lado, eu acho que a política brasileira ia começar a se reconstituir. Entendeu? Eu acho que tinha uma chance razoável daquela crise democrática de 2015 começar a cicatrizar. O Bolsonaro explodiu todas essas pontes, né? Todas essas possibilidades. Então, assim, eu acho que é um processo que vem de antes, mas eu acho que a gente tem que ter noção do tamanho do cataclisma que é a eleição do maior extremista do mundo para a presidência do Brasil. O fascismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. É tão fácil ir adiante, esquecer que a coisa toda tá errada. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, 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 nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Eu concordo com você, Celso. Eu concordo com os dois, né? E eu vou tentar fazer uma síntese aqui. Eu não acho que vocês estão falando coisas muito diferentes. Vamos fazer a frente ampla. Já vou falar sobre a frente ampla. Porque, de fato, o bolsonarismo não surge com geração espontânea, né? Há todo um desgaste prévio, anterior, que permitiu que o bolsonarismo chegasse aonde chegou, que envolve inúmeras críticas que a gente pode fazer ao PT, você já fez várias nas suas colunas, que envolve o golpe de 2016, que envolve, se a gente voltar mais um pouco no tempo, que envolve desde essa apropriação que o Geraldo fala de 2013, que envolve uma crise econômica que já estava levando a gente para uma nova década perdida, que envolve uma série de outras correlações de força que a gente poderia falar depois, mas sem sombra de dúvidas o bolsonarismo chuta essa bola, né? Mas leva ela para dimensões inimagináveis. A gente sabia que ele tensionaria o tempo todo, porque a gente conhecia o histórico dele, mas eu acho que a gente ficou um pouco... Eu, pelo menos, fiquei um pouco surpreso com a intensidade, né, dessa política de enfrentamento e da busca pelo conflito o tempo inteiro. E aí, Celso, uma coisa que eu acho interessante no teu argumento, dessa discussão do golpe, se há golpe, se houve golpe agora, nessa conjuntura com Bolsonaro, eu entendo, enfim, a tua fala e o teu texto dessa semana na Folha como um paradoxo mesmo, assim, né? Porque
a maneira como eu acho que você entende o assunto é que a democracia está viva e morta ao mesmo tempo, né? E aí depende da reação, né? É aquela coisa do gato de Schrödinger, sabe? O gato tá vivo e o gato tá morto. Depende da oposição, se ela... E aí há uma ameaça. Se a oposição abre a caixa para ver se tá vivo ou morto, necessariamente ela morrerá porque há uma ameaça por trás. Então depende um pouco da própria oposição, ou seja, a gente está nesse estágio que ela nem vive nem morre, né? Ela está num limbo, ou seja, se isso faz algum sentido, na minha leitura, o golpe já está em curso, né? O golpe já aconteceu, e aí fica naquela, a gente precisa esperar para saber no futuro se houve ou não. Não, a ameaça está dada hoje, né? Os milicos aí do governo já fizeram ameaça hoje. Claro que a gente não sabe os bastidores, mas eu não sei se a gente precisa esperar, né, abrir a caixa para saber se o gato está vivo ou morto, né? Faz sentido isso? Entendi o que você está dizendo. O que eu acho é o seguinte, a ameaça indiscutivelmente existe. O risco está aí. Assim, o pessoal do risco zero perdeu. Debate encerrado. Agora, a questão é o quão bem sucedida vai ser. Uhum. E aí os sinais são contraditórios, o que sugere uma crise, mas que ainda não teve uma solução para um lado ou para o outro. Né? O gato, a gente não sabe se o gato morreu ou não. Porque, por exemplo, claramente há instituições que ainda funcionam, tanto funcionam que o Bolsonaro radicalizou, porque parte dessa radicalização recente do Bolsonaro é para fugir da polícia, é para não ser preso, porque ele já sentiu que se a Polícia Federal for atrás da história do Queiroz mesmo, se os caras forem atrás do inquérito de fake news, porque aí o inquérito de fake news não é só interessante ficar de fake news, é porque se você pega o fake news, aí você pega os financiadores do fake news e você dá uma delação para um dos financiadores, você pega a contribuição ilegal de campanha em 2018, você caça a chapa. Então, esses inquéritos todos acontecendo, o Bolsonaro claramente está apavorado. Aquela reunião de 22 de abril, o cara claramente estava assustado com a situação. Estava pensando, cara, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu vou armar a população. Ele está tentando qualquer coisa. Então, mas para ele estar nesse pânico é porque também tem engrenagens funcionando. Também há investigações em curso, enfim, que estão conseguindo pelo menos manter alguma autonomia até agora. Eu acho que se o Bolsonaro continuar no governo, eu não sei se vai conseguir, não. Assim, o tempo joga a favor dele. Quanto mais ele conseguir ficar no poder, mais as novas nomeações ele vai poder fazer. E aí eu acho que a chance dessas investigações darem certo começa a cair. Mas, por enquanto, ainda existe a possibilidade de elas darem alguma coisa. Então, eu acho que ainda tem coisas funcionando. Só que, claramente, não a contenta, assim, não no nível que a gente esperava. Porque o que a gente espera das instituições não é só que elas sobrevivam. A gente espera que elas rodem a democracia brasileira. Então, se o presidente da República está ameaçando o golpe, o que você espera das instituições é que elas afastem esse cara e que elas prendam esse cara. Entendeu? Então, assim, se um cara qualquer, se o Lula ou o Fernando Henrique tentasse fazer o que o Bolsonaro está fazendo agora, os caras caíram na hora. Entendeu? Os caras caíram com a base de apoio dos caras entraria para derrubar o cara. Entendeu? Porque para não melar o jogo, para o jogo democrático continuar. E isso não está acontecendo. Então, assim, as instituições claramente tem coisa funcionando e coisa que emperrou. Então, assim, é um negócio que, assim, claramente não é mais o que era, mas ainda não se tornou outra coisa, no certo sentido, entendeu? E tem chance de voltar a ser o que era, eu acho. Assim, se a gente passa dessa crise agora e o Bolsonaro ou caiu ou foi severamente alijado politicamente, que isso também é uma possibilidade, eu acho que as chances de restabelecimento da democracia ao longo de um período grande, ao longo de 5, 10 anos, começam a ficar boas. Assim, eu acho que tem bastante gente ainda com interesse na democracia, que é o que vai decidir, obviamente. Né? Enfim, não é a bondade das pessoas. Então, eu acho que assim, não dá para dizer atualmente que a democracia morreu, por exemplo, no Brasil. O Bolsonaro não consegue... Por exemplo, se você olhar a situação do Bolsonaro no Congresso, as coisas que o Congresso passa para o Bolsonaro são as coisas que o Congresso, por ele mesmo, gostaria de passar. Se você pegar a pesquisa que o César Zucco e quem é o outro cara? O Timothy Powers, eu acho, fazem com toda a legislatura. Sempre que chega uma nova leva de congressistas, eles aplicam lá um questionário e tal, e veem a ideologia dos congressistas, respondendo se é a favor ou contra certas medidas e tal, e fazem um índicezinho lá, ideológico.
Por exemplo, se você olhar isso para os governos do PT, era óbvio que o PT ia ter problema de articulação política e potencialmente de corrupção, porque o PT era muito diferente dos congressistas. Assim, a nota deles nesse score é muito diferente. Então, é um abismo grande que você precisa transpor. O Bolsonaro não teria nada disso se ele quisesse se comportar como um governo de democrata normal. Se ele quisesse ser um governo do DEM, ele tinha passado todas essas reformas que ele queria, cara. Entendeu? Ele teria feito tudo o que ele queria. Se ele quisesse chegar agora e dizer assim, olha só, eu fiz campanha como golpista, falando do UST, etc., mas agora eu vou parar com isso. Agora eu vou tentar jogar o jogo da democracia. Se ele tivesse tentado fazer isso, ele teria muita chance de sucesso nesse jogo. Mas sabe como é esse jogo que ele quer? Entendeu? E, aliás, uma das melhores maneiras de refutar a ideia de que ele era um candidato normal é ver que ele não fez isso. Entendeu? Ele podia conseguir uma maioria parlamentar com muito menos custo do que os outros governos, em especial do que os governos de esquerda, porque o perfil ideológico do Congresso, que foi eleito junto com ele, é o mais conservador de todos os tempos. E quando o governo mandou para o Congresso coisas com as quais o Congresso já era mais ou menos, enfim, já concordava mais ou menos com aquilo, como a reforma da Previdência, mesmo sem o governo fazer nada, o Congresso tomou para si a tarefa e passou. A reforma tributária já estava pronta no Congresso. Está lá, quem quiser chegar lá e falar para o Congresso, pode passar essa reforma aí? Passa. Mas o governo não faz nada, o Bolsonaro não faz nada sobre isso, ele não se interessa por nada desses assuntos. O que ele dá é expediente na corrosão da democracia. Então eu acho o seguinte, se por um lado o Congresso também, o Bolsonaro não conseguiu se impor ao Congresso, ele não conseguiu, por exemplo, passar o projeto da Bia Kicis para antecipar a idade de aposentadoria do STF, que era um momento decisivo, porque se você pegar Hungria e Polônia, foi onde a coisa desandou, na Hungria. E na Polônia não desandou tanto porque eles conseguiram atrasar, reverter parcialmente, enfim. Porque depois que você praticamente expulsa os caras do STF por esse artifício legal, você enche a Suprema Corte da sua turma, você bota só fanáticos ideológicos lá, e de agora em diante tudo que você fizer é constitucional, porque a Constituição é o que o Supremo disser que é. Então, se você aparelhar o Supremo num nível realmente avançado de corrosão democrática, você revogou a Constituição sem precisar fazer nada. Entendeu? Sem precisar fazer nada de ilegal no meio do processo. E a Bia Kicis tem esse projeto, que é claramente inspirado em outras experiências autoritárias de extrema-direita ao redor do mundo. Mas esse projeto não anda. O Rodrigo Maia já falou, olha, cara, senta em cima disso aí, porque você não tem a menor chance disso passar. Porque o Congresso, para começar, não quer abolir a si mesmo. Certo? Então, eu acho que, enfim, embora o Congresso é um lugar bom para ver esse impasse, porque, embora o Bolsonaro não consiga avançar sobre ele, o Congresso também não avança sobre o Bolsonaro, tá? Fazendo um impeachment, que era o que devia ser feito. Então, eu acho que a situação é melhor descrita mesmo como um impasse. Né? Assim, as forças da democracia e as instituições não conseguem derrubar o Bolsonaro, reduzir a zero o risco democrático. Até porque a gente não sabe se reduziria a zero, por exemplo, se o Mourão virasse vice-presidente. O risco democrático iria a zero? Não sei. Se a gente caçar a chapa, os militares respeitariam isso tranquilo? Também não sei. Então, a situação é difícil mesmo. Mas eu acho que a melhor maneira de descrever a situação atual é como impasse mesmo. Não, acho que esse é o ponto crucial aí, né? Ele não caiu ainda porque ninguém quer assumir. Eu costumava dizer isso, né? Que ele não caiu ainda porque ninguém quer assumir essa cadeira, né? Eu acho até que quer, mas eu acho que tem vários cálculos envolvidos aí. Não, se o Mourão tivesse conspirando para formar um novo governo, como a gente viu em 15, 16, o Bolsonaro não sustentava, né? Aí é duvidoso. Eu até tendo a concordar, mas isso não é 100% certo pelo seguinte, tem gente na oposição também que fica pensando, e se o Mourão for um Bolsonaro mais eficiente, entendeu? For um cara que não vai ficar fazendo palhaçada de Olavo, de Sarah Winter, entendeu? Mas que pode passar projetos autoritários porque vai fazer coalizão partidária com certa competência. Tem gente que tem medo disso. Eu não sei se esse medo procede, entendeu? Não sei mesmo. Mas assim mas essa incerteza, entendeu, sobre o Mourão prejudica também. E aí tem uma coisa que é interessante, que é uma questão assim, é triste a ciência política ficar se preocupando com esses problemas enquanto o país vai pro caralho, mas assim é uma questão interessante. O Mourão é do mesmo campo do Bolsonaro. Quais as consequências disso, entendeu? Em tese, isso poderia facilitar o impeachment. Acho que o Marcos Mello escreveu isso na Folha. Porque, para quem é do campo da direita, o impeachment não custa tanto, né? Porque vai sair um cara, entra outro cara do mesmo campo, entendeu? Do mesmo lado que ganhou a eleição. Né?
que é o contrário do que aconteceu com Dilma e Temer. Né? Quando a Dilma saiu, o Temer entrou, quem perdeu a eleição foi para o governo. Por isso que o impeachment de 2016 é muito mais traumático que o do Collor, por exemplo. Esse não seria, nesse sentido. Por outro lado, pelo Mourão ser da turma do Bolsonaro, é mais fácil para o Bolsonaro pressionar ele para fazer o tipo de manifestação autoritária que ele às vezes faz agora em artigos de jornal, que desanima a oposição. Entendeu? Assim, por exemplo, o PT não conseguiria fazer o Temer dizer que impeachment é golpe, entendeu? Não conseguiria dizer um negócio desse. Porque se o PT mandar o Temer fazer alguma coisa, o Temer manda o PT a merda. Agora, os generais do Bolsonaro têm um certo poder de pressão sobre o Mourão a ponto de dizer, escreve aí que se tentar a TSE é golpe. Então ele não sabe bem qual vai ser a resultante desse negócio. Agora, eu acho que assim, e tem uma outra coisa, que assim, tem forças de direita tradicionais que eu acho que pensam só o seguinte, cara, olha só, bem ou mal esse cara ganhou a eleição, né? E a gente não ganhava fazia muito tempo. Então, será que se esse cara pudesse ser mantido sob controle, entendeu? Se a gente bota uma coleira nele, não dá para levar ele até a próxima eleição e de repente ele ganha, não sei, e faz aí o nosso programa? É cada vez menos gente pensando isso, pelo que eu vejo. Porque para pensar isso tem que ser um completo alienado, né? Essa pessoa não lê nada, né? Eu acho também. Mas eu acho que isso explica um pouco, acho que a atitude de certa parte dos direitistas brasileiros, que não é justamente particularmente politizado, mas que tem essa sensação de que, cara, 2018 eu ganhei, entendeu? Eu não quero que derrube o cara. Eu acho que existe um pouco isso. Agora, eu acho que o decisivo meu é a falta de alternativa, né? Mas não, eu discordo um pouco da ideia de que seja porque ninguém quer. É porque ninguém conseguiu montar a coalizão alternativa, eu acho. Esse é o ponto. A questão. Eu estava ouvindo o Rogério Arantes falando sobre isso, né? Que impeachment no Brasil só acontece quando há uma boa clareza sobre qual coalizão, né? Qual será a correlação de forças políticas pós-impeachment, né, do próximo governo. Então, primeiro tem que promover uma acomodação das forças, aí as forças políticas se sentem mais ou menos seguras, porque já conseguem prever o que será, e aí abre a agenda, né? Claro que aí você destrava as negociações para que se abra e é isso que falta, é isso que parece que falta no Brasil, por uma série de razões que o Celso acaba de citar. Os direitistas que ainda estão presos num conto de fadas, né, de que é possível moderar o Bolsonaro, uma esquerda tacanha que prefere ver o país, né, perder, enfim, milhares de vidas para poder chegar mais forte em 2022. Essa pessoa precisa, enfim, precisa, enfim... Exato, como vocês disseram, que bonitinho, né? Não, essa pessoa 2022, precisa... e outras tantas. Mas vai lá, Geraldo. Não, a gente não está dizendo coisas diferentes, né? O que eu acho é que não tem ninguém tentando. Eu acho que esse cálculo aí que você está se referindo, e quando eu digo o Mourão não quer, eu posso dizer não tem ninguém tentando formar essa coalizão, porque essa coalizão seria facilmente formada, né? O que eu acho também é o seguinte, essa conta não é da esquerda, né? Ou pelo menos não é da oposição de esquerda, não sei quantos tons de oposição a gente tem hoje no Congresso, mas a oposição está vendida, né? Em termos de impeachment, a oposição está tão vendida hoje quanto teve em 2016, né? Essa conta é uma conta do centrão, da direita, do centrão, dos brokers aí, desse pessoal que continua apostando numa agenda do Guedes, que continua... ou que é fascista mesmo, né? Que quer embranquecer a universidade pública, que quer que pobre morra mesmo, que quer que plano de saúde tenha uma conta atuarial melhor matando os velhos, porque esses caras existem, né? Então, acho que, enfim, lógico, a esquerda podia estar liderando o movimento, podia ter mais presença na rua, podia ter uma frente unificada... enfim, podia não estar se matando, se degladiando, mas na prática, hoje, isso ia fazer muito pouca diferença para o cenário político que a gente está vendo, né? Pelo menos é um pouco a leitura que eu tenho. Eu acho
Eu acho. Bom, primeiro, você tem razão numa coisa: quem faz impeachment mesmo é a base governista. Assim, porque se o cara ganhou, ele tinha alguma maioria lá, ele conseguiu alguma maioria, se ele vinha governando. Se ele conseguir manter sua maioria, não tem impeachment. Se ele conseguir manter até bem menos do que a maioria, ele já barra no impeachment. Então, para você fazer o impeachment, você precisa necessariamente que os caras que apoiavam o outro governo mudem de ideia. Isso aconteceu muito rápido no caso do Collor, né? E a base conservadora que apoiou o PT foi embora. Não é que ela foi embora, foi ela que fez o impeachment. Né? Foi o vice-presidente que acho que foi o principal articulador. Então, assim, então eu concordo com você, tem que ter uma articulação dessa. Eu só não sei se é tão fácil, porque por vários motivos. O principal, cara, é porque hoje em dia tem os militares na história. Entendeu? E eu acho que é uma força política que a gente não sabe bem como trabalhar. Inclusive, mesmo se eles não forem fascistas, mesmo se eles só quiserem o seguinte: não, olha só, a gente quer um governo em que a gente tem 2.000 cargos. Assim, a gente não quer fechar a democracia nem nada, mas a gente quer um governo que dá uma aposentadoria muito melhor para a gente que para os outros caras. Enfim. Isso deve existir. Assim, pelo menos uma turma lá dentro que é assim. E eles devem achar que é uma democracia, né? Um governo que uma força armada pode fazer chantagem nas outras instituições. Mas eu não estou nem falando disso. Eu acho assim, tem uma turma do Exército que apoia o Bolsonaro, que você chegar para ele e falar: cara, o Bolsonaro é um merda. Ele fala: eu sei, cara. Agora, ele de fato deu uma reforma de Previdência que é um prêmio para os caras. Para o resto todo foi muito mais duro, para o resto da população. E já vou dizendo, vai ser muito difícil alguém tirar isso, alguém reformar isso. Eu acho que a gente já tem que trabalhar com a ideia de que o orçamento vai ter esse problema por muitos anos. E também o cara deu cargos para eles que ninguém dava, né? Enfim, nem a ditadura militar, alguém já fez essa conta. Tem mais militar no governo atual do que nos governos dos generais. Então, assim, é um setor que a gente ainda não sabe bem como processar isso. Porque, sejamos honestos, nenhum outro governo civil vai dar isso para eles. Assim, não tem a menor possibilidade de algum governo de centro-esquerda, centro-direita, seja o que for, dar 3.000 cargos para eles. Então, assim, a gente também não sabe o que é esse cálculo. A grande dificuldade de análise no momento é o seguinte: a gente perdeu um pouco a capacidade de analisar política dos militares, porque durante 30 anos não teve política dos militares. Se você pegar o cara lá, um analista político dos anos 50, o cara pegava o Diário Oficial, via lá as nomeações do Exército, ele falava: opa, esse cara é da facção tal, esse aqui é de tal, esse cara vota em não sei quem, esse cara vota em não sei quem, entendeu? Ele sabia o que aconteceu naquela disputa política. Hoje em dia, cara, não sei se tem alguém que sabe fazer isso. Até porque a regra profissionalizou, enfim. Mas, assim, a gente não consegue muito bem medir isso. Esse blefe do Bolsonaro de ficar ameaçando o golpe, que a gente não sabe se... Eu acho que ele não tem poder para fazer isso. No momento, pelo menos. Mas ele joga essa carta justamente por causa da incerteza. Porque a gente simplesmente não sabe direito qual é a situação. Né? Eu acho que, no momento, ele tem menos chance de conseguir dar um golpe do que ele tinha antes. Eu acho que ele está mais fraco. Eu acho que ele ficou mais barulhento porque ele ficou mais fraco. Agora, isso quer dizer que ele se tornou incapaz de dar um golpe? De jeito nenhum. Principalmente se ninguém resistir, né, cara? Esticar a corda, não me digas que não está na hora. Não sei se fico ou se vai embora. Só quero um rumo para esta história. Acordar, esticar a corda, não me digas que não está na hora. Não sei se fico ou se vai embora. Só quero um rumo para esta história. E já que você usa bastante a palavra impasse, eu gosto mais da palavra paradoxo, até para lidar com esse tema, porque o bolsonarismo também tem uma diferença aí, né? Os blefes golpistas do Bolsonaro se intensificam à medida que ele vai perdendo força, aparentemente, né? E não o contrário, né? Que a gente poderia esperar. Quanto mais força ele acumula, maior a pressão golpista. Mas o bolsonarismo é o contrário, né? E aí, já que a crise tende a se prolongar, já que a crise tende a ficar mais aguda e ele vai... Gostemos ou não, né? Ele não tem bons ventos para o Bolsonaro no médio prazo, né? Porque a gente sabe que tem as investigações, a crise vai se prolongar, desemprego,
Rachadinha, Queiroz e não sei mais o que, não tem bons ventos aí no médio prazo pro Bolsonaro, e eu acho que ele, até eu tava lendo alguns textos assim da galera da psicanálise, falando um pouco do perfil psicológico do Bolsonaro, né, cara, ele é um cara que se sente muito acuado, e quando ele se sente acuado ele grita, né, como uma criança de 2 anos de idade, né, tem uma... Eu discordo um pouco dessa ideia de que isso seja irracionalidade. Eu acho que o Bolsonaro calcula essas coisas todas. Isso é método. Eu acho que isso é método. Porque o que eu acho que ele está fazendo com essa radicalização é o seguinte, cara, se eu tiver que dar um golpe, tem que ser agora. Porque eu só vou me enfraquecer daqui em diante, entendeu? A não ser que eu dê uma sorte qualquer, sei lá, alguma coisa. Mas, a princípio, eu preciso começar a melar o jogo agora, porque vai ficar cada vez mais difícil melar o jogo. Então, por exemplo, no começo, o cara tinha 60% de aprovação, o Congresso na mão, os militares na mão, o empresariado na mão, a bolsa disparando, o lavajatismo todo no bolso dele, Sérgio Moro de ministro. Esse cara está mais ou menos confiante que ele pode ir gradualmente mexendo na máquina. Entendeu? Ele pode ir apertando um negócio aqui, afrouxando um negócio aqui, ele pode tolerar assim, desafios a ele até um certo ponto, enfim. Isso aí dava para fazer porque ele era muito forte, certo? E se ele, por exemplo, na época ele tinha 60 e tantos por cento, se a esquerda faz um ataque frontal ao governo, tenta um impeachment, faz uma onda de protesto, uma coisa dessa, ele tinha uma chance razoável de dar um golpe. De chegar, olha só, agora eu vou acabar com a desordem, tal, esses caras aí realmente querem destruir o país e tal. Agora a chance dele é menor, ainda existe, não estou dizendo que não existe, mas é menor. Assim, ele perdeu o Moro, ele está fechado com o Centrão, as perspectivas econômicas, cara, não dá nem para olhar para as projeções econômicas, né, cara? São um quadro de desastre e desolação, né? E tem a pandemia, que derrubou a popularidade dele. Então, assim, ele também está numa situação difícil, e eu acho que essa radicalização dele é cálculo. Eu acho que ele realmente está pensando, bom, eu tenho 30% e o pessoal tem medo de militares, eu vou tentar jogar essa carta. Porque se eu tiver 15% e as pessoas não tiverem medo de militares, eu não tenho a menor chance de sucesso. Né? Então eu acho que isso é um pouco... eu não acho que é tanto a coisa de que ele, sei lá, tem um problema psicológico qualquer. Quer dizer, ele tem todos os problemas psicológicos. É isso que eu ia falar. As duas coisas podem conviver perfeitamente no mesmo espaço. Algum cálculo, sem dúvida, há, mas que ele tem alguma patologia, eu não tenho a menor dúvida, né? Não. Mas eu não acho que prejudique a capacidade política dele, não. Eu tenho essa tese polêmica de que o Bolsonaro é um cara inteligente. Mas Celso, de novo, você acabou de falar, né, que no começo ele tinha tudo na mão, empresariado, lavajatismo, centrão e tal. Olha para a situação agora. Se ele é um sujeito tão hábil assim politicamente, como que ele se enfia nessa crise? Sendo que na crise é fácil crescer politicamente, basta você fazer um jogo clássico ali. Essa pergunta é muito boa. Isso aí é o contraste que dá para fazer com a Hungria atualmente, que era o modelo dos bolsonaristas. A Hungria é um modelo paradigmático da deterioração gradual, só com manobras legais, da democracia. A Hungria não é mais uma democracia, a Hungria não tem mais imprensa livre, a Suprema Corte é completamente aparelhada, o parlamento é completamente aparelhado, mas foi tudo feito gradualmente. O modelo lá do Steve Levitsky, lá do como as democracias correm. E quero que o Bolsonaro tinha em mente, é sempre bom lembrar, o Eduardo Bolsonaro, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele foi para Budapeste, voltou dando uma entrevista dizendo, agora eu sei como lidar com a imprensa. Então, assim, essas vinculações internacionais são confessas, eles falam lá do Steve Bannon, uma coisa toda. E o governo da Hungria agora está tentando uma ofensiva autoritária, justamente dizendo, temos uma crise grande, vamos tomar providências, entendeu? Só que esse cara da Hungria está há 10 anos corroendo a democracia. Ele já tem a Suprema Corte na mão, o parlamento na mão, a mídia na mão. Se ele toma uma medida autoritária agora, vai colar. Entendeu? Ele vai se basear no medo da população e não vai ter oposição contra ele. Se o Bolsonaro tentasse fazer isso logo no começo, eu acho que não daria certo. Se ele chegasse na hora que começou a crise do vírus, ele fosse para o Congresso e dissesse, olha só, eu vou decretar um estado de sítio, eu vou concentrar poderes para poder... Isso não ia passar. Eu acho que a chance de passar era muito baixa. Então, no ponto de vista do projeto dele, eu acho que a pandemia foi um desastre. Por isso que ele ficou tão revoltado com isso, eu acho. Eu acho que por isso que ele queria fazer a passeata do dia 15 de março de qualquer maneira.
Porque dificultou muito a progressão do que ele tinha em mente. Né? Ele queria fazer mobilizações populares, queria fazer um negócio cada vez maior, de rua, um negócio populista clássico mesmo, para ir atacando as instituições. E isso agora não dá. Essas passeatas dele são ridículas, né, cara? São um negócio patético, né? Enfim. Então, eu não sei se dava para ele chegar ali agora e dizer: eu vou agora concentrar poderes para combater a pandemia. Entendeu? E aí o que a gente sempre pode discutir é o seguinte: mas por que ele não resolveu se comportar como democrata? Por que ele não chegou e falou assim: não, então eu vou fazer um governo de união nacional? Porque isso teria dado certo. Entendeu? E isso talvez até aumentasse a popularidade dele. Mas aí ele ia ter que fazer muito acordo, ele ia ter que ceder muito, ele ia ter que entregar cargos que estão com os militares agora para outras forças políticas, ele ia ter que promover os governadores, ele ia ter que falar bem dos governadores, que são rivais políticos dele. Então, assim, é aquilo. Se você supuser que o Bolsonaro pelo menos cogita governar como democrata, ele é um jumento, ele é um idiota completo, que desperdiçou uma maioria parlamentar fácil e desperdiçou uma crise que, em todos os países democráticos, quase aumentou a popularidade do governante. Mas se você não supuser isso, se você supuser que ele está trabalhando para a destruição da democracia, eu acho que quase não tem resto o seu modelo. Entendeu? Eu acho que você explica direitinho o que o cara está fazendo. Então eu acho isso. Eu acho que eu não acho que ele está com cartas boas nas mãos para jogar, entendeu? Ele claramente sente que perdeu uma certa janela que ele tinha para tentar um negócio qualquer. Eu acho que ele também não acreditou que, por exemplo, essa investigação do Flávio fosse progredir. Eu acho que ele achava que conseguiria matar isso. Perdão. Então, enfim. Mas eu não acho que eu acho que isso que ele está fazendo agora é método, dados os objetivos dele. Assim, que os objetivos dele não são o dos outros políticos brasileiros que concorreram na democracia. Entendeu? Ele não se comportou como um democrata porque ele não é um democrata, né? Exatamente. E cá entre nós, nunca nem fingiu. Nunca nem fingiu. Exatamente. Esse que é o ponto, né? O filho dele diz que fechava o STF com cabe um soldado. Depois vai na TV, no segundo ano de governo, diz que a ruptura não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Você tem aí manifestações dos generais. Você tem um cara que troca a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e uma semana depois o adversário político dele é atacado. Quer dizer... Não, o negócio que a importação de armas mais fácil é bom para a turma do artigo 142. Nossa. Vamos lá, vamos fazer um concurso aqui nesse podcast. Quem arrumar uma outra interpretação para isso, que não seja eu quero dar golpe de Estado, entendeu? Vai ganhar o concurso, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, cara, não tem o que discutir. Entendeu? E aí, por exemplo, você falou um ponto que eu acho que aí é um ponto em que as instituições estão fracassando. Eduardo Bolsonaro tinha que ter sido cassado. Entendeu? Eduardo Bolsonaro já fez algumas ameaças de golpe de Estado. Entendeu? Não foi uma só. As primeiras eram mais dúbias, você podia dizer se é ou não é, mas, cara, é um padrão. Entendeu? E nessa live que ele fez lá, agora, dizendo não é se é quando, o que isso quer dizer, meu amigo? O que mais que isso pode querer dizer? O que essa pessoa está dizendo que não a gente conspira para derrubar a democracia? Esse cara tinha que perder o mandato, esse cara não pode ser parlamentar. E o fato que o Congresso não quer caçar o cara, que o Congresso não quer comprar essa briga, que ele já teria comprado com qualquer outro presidente, é o que me faz pensar que a classe política também teme uma conflagração. Eles podem não acreditar que vai ser uma quartelada, que vai ser um golpe militar que o chefe do exército vai apoiar, entendeu? Mas eles podem achar que vai ter choque, briga de rua, que vai ter milícia atirando em gente na rua, que vai ter greve de caminhoneiro parando o país, que vai ter, enfim. Então, e aí é que eu queria entrar de novo nessa história, né, Celso? Porque pega o que aconteceu lá no Ceará com o Cid Gomes, né? Aquela greve não a retroescavadeira, mas a greve da PM, né? O policial militar fardado fechando comércio, furando pneu, destruindo patrimônio público, furando pneu de viatura, etc., contra a ordem dos comandantes, né? A gente fala que o Bolsonaro é miliciano, que a família é miliciana, e é mesmo, mas as pessoas usam esse termo milícia, mas a milícia, ela é uma força do Estado, esses recursos são do Estado.
né? Esses caras são policiais militares, esses caras são bombeiros, esses caras são que agem, quer dizer, é a força do Estado que está sendo desvirtuada, né? E agora a gente tem alinhamento de diversas polícias militares nos estados. A gente tem cooptação dentro de algumas superintendências da Polícia Federal. Quer dizer, para onde que essa estrutura estatal está indo, né? Não, isso é terrível, cara. E é uma daquelas coisas que, digamos que o Bolsonaro caia hoje, vai demorar tempo para consertar isso, cara. Esses caras das polícias militares, por exemplo, ou do médio oficialato do Exército, onde os bolsonaristas fazem sua propaganda fascista. Esses caras, se o Bolsonaro cai hoje, eles continuam adeptos disso, cara. Entendeu? E eu sou muito cético com a possibilidade de acontecer uma desnazificação completa. Né? Vamos demitir os caras que a gente sabe que é golpista. Então, vai ser um processo de reacomodação dentro das forças policiais e talvez dentro das Forças Armadas, aí é mais difícil saber, talvez o problema não seja tão grave lá, mas nas polícias é óbvio que é. O que você falou da greve das polícias é evidente. Né? A greve de polícia anterior, que aconteceu no Espírito Santo, foi a mesma coisa. Então, essas coisas não vão cicatrizar de uma hora para outra, entendeu? Claramente, tem uns caras nas polícias estaduais para quem foi dito que dá para eles resolverem coisa na marra. Né? Que dá para eles conseguirem aumento na marra, que nem o Bolsonaro queria botar bomba no próprio quartel para conseguir aumento lá nos anos 80. Né? E a conversão dessas pessoas à normalidade institucional não vai ser fácil, cara. Isso não vai ser trivial. E por isso que eu acho que assim, o Bolsonaro é um problema para pelo menos 10 anos, mesmo se ele perder 2022. As consequências dessa vitória dele vão demorar para passar. Cara. Não é um negócio assim que não é o Collor, entendeu? Porque o Collor sim se encaixa melhor na coisa do aventureiro, que era um cara que viu que o Sarney ia mal, saiu do PMDB, mas na hora H as máquinas partidárias todas foram para cima dele para apoiar ele, enfim, aí. Quer dizer, foi um cara que fez uma manobra política muito hábil, se elegeu, mas meio que sozinho. Né? O Bolsonaro não é isso, cara. Isso aí é um movimento. Assim. E é o pior movimento que você possa imaginar, porque isso é outra tragédia que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Ao longo do governo do PT, se você pegar esses caras que fizeram passeata do impeachment, tipo MBL, essas coisas, eles claramente tinham um potencial autoritário já ali, enfim, mas era fácil imaginar isso tudo sendo mais ou menos inserido no jogo democrático e servir de base de constituição de uma direita mais socialmente enraizada, que o Brasil nunca teve. E nunca teve por um bom motivo, porque no movimento social, oposição enraizada você só monta quando você é oposição. E a direita nunca tinha sido oposição. Então, durante os anos do PT, a direita começou a se enraizar em movimentos, em igreja evangélica, ter suas editoras, ter seus autores, etc. Isso tudo, cara, perdeu já para a democracia, eu acho, por causa do Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro conseguiu aparelhar muitas dessas coisas e o bolsonarismo não é aproveitável para a democracia. E eu acho que ele vai arrastar um monte dessas coisas. Então, o bolsonarismo pode até matar as pessoas de esquerda, mas o que ele corrói é a direita. Entendeu? Assim, o que ele desarticula no longo prazo é a possibilidade de uma direita enraizada socialmente e tal, que de fato competiria com a esquerda em pé de igualdade em eleições democráticas. E porque você pega, por exemplo, as igrejas evangélicas, que vinham se constituindo já em forças políticas importantes, mas olha em que elas se amarraram, entendeu? Assim, e se amarraram mesmo. O Edir Macedo é fechadíssimo com o Bolsonaro, o Malafaia, esses caras. E é sempre bom lembrar, foi a primeira eleição presidencial que todas as grandes denominações votaram no mesmo candidato para presidente. Né? Isso nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido de Universal, as duas assembleias, etc. Todas votaram no mesmo candidato a presidente. E olha só em que eles amarraram essa máquina, né, cara? Que tristeza isso, né? Assim, você vê, houve uma certa efervescência intelectual de direita ali durante a época do PT, para terminar em Olavo, cara, entendeu?
no final, o que veio à tona foi o Olavo, cara. Assim, Nossa, porra, cara, não é possível, entendeu? Assim, ninguém vai fazer, ninguém vai conquistar assim, a disputa hegemônica cultural, que tem um lado bacana, que também é de aperfeiçoamento mútuo, né? Isso não vai ser ganho com o Olavo, entendeu? Se você vem com o Olavo, você vai ter que vir com gente armada, porque você não vai convencer ninguém, entendeu? Com o Olavo. Então, assim, eu acho que o dano do Bolsonaro à democracia é muito maior do que ele xingar o Supremo, etc. Ele está desperdiçando uma construção de uma direita capaz de concorrer com a esquerda em eleição democrática que foi difícil de fazer, cara. Esses caras penaram, eles ficaram numa posição mais de 10 anos para montar esse discurso, essa base de poder, essas redes de contatos. E o Bolsonaro pode destruir isso tudo. E aí, se você destrói isso tudo, é ruim para a democracia também, porque aí os poderosos continuam sendo os mesmos de sempre. Se eles não puderem ganhar a eleição nunca, uma hora eles desistem. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu penso me parecem iguais. O sorvete me deixou gripado pelo resto da vida. E agora toda noite quando deito é boa noite, querida. Porque fala pra mãe que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Em parte a gente já tá vendo isso, né, Celso? Com o governo Bolsonaro. A gente já falou aqui da ruptura com os lavajatistas, Isso. a crise com o DEM, o Novo também desembarca com a expulsão do Dr. Yale, né, o Salles, né, algumas frações aí do povo evangélico também começam a ver que o cara é um completo lunático, né, e começa já a também implantar dúvidas, embora as grandes lideranças ainda permaneçam, né? Como você mencionou. Mas, Celso, eu queria aproveitar para trazer, então, uma outra pergunta, que eu acho que é a pergunta... é uma pergunta muito fácil de responder, né? Que é assim, o que fazer, né? O que fazer enquanto oposição? Tem essa discussão de frente ampla, né? Que é uma discussão um pouco pedante, irritante, inclusive. Tá certo que o Lula também já chuta o balde, né? Ele já fala, eu não vou assinar, já não tenho mais idade para assinar essas porcarias, né? E aí o Lula é uma figura, enfim, né? Mas ao mesmo tempo, como é possível pensar em frente ampla, sendo que existem contradições tão enormes assim, né? Mais diferentes forças que existem no Brasil, como, por exemplo, assinar uma carta junto com o Moro, né? Ou a carta junto com sei lá mais quem. Eu poderia citar vários nomes aqui, mas eu não quero te colocar numa situação. Qual é a real? Qual é a real? Nenhuma. Ninguém quer saber de mim. Não. Depois eu te falo em off. Tá bom. Mas qual é a chance disso aí, cara? O Geraldo até falou assim, a oposição tá vendida, a esquerda tá vendida, né? Não tem uma proposta para as agendas que estão colocadas no país, exceto que agora a conjuntura foi capturada pela pandemia e tal. Então, a gente deveria estar discutindo uma agenda única, né? Que é a agenda da saúde, mas a gente nem ministro da saúde tem. Tem um tapado, né? O tal do Pazuello, que, enfim, confunde alhos com bugalhos, né? Que não foi treinado para pensar, ainda mais pensar saúde. Foi treinado para obedecer ordens, né? Tá lá porque obedece ordens, né? E aí, o que fazer, Celso? Bom, eu acho que o negócio da frente ampla assim, eu acho perfeitamente possível se a gente tiver expectativas baixas sobre o que ela vai ser.
Então, se o pessoal que acha que vai ser, pô, sei lá, vai ser uma frente eleitoral, isso não vai acontecer. Não vai ter candidato único do Moro e do Lula, entendeu? Não vai ter a chapa Lula e Moro, entendeu? Assim, quer dizer, acho que não, mas sei lá, hoje em dia eu já não arrisco mais nada. Não, sei lá, né? Não, sabe lá, né? Olha, o Lula é o Lula, né, cara? Assim, agora, enfim, eu não acho que vai ter uma mesma. Bom, não precisa nem falar o Lula e o Moro, né, cara? As duas forças políticas mais difíceis de juntar na mesma sala no momento são o PT e o PDT, certo? Então, assim, o PT e o PDT não vão ter o mesmo candidato a presidente em 2022. Então, eu acho que isso não tem que ter essa esperança, assim, que vai ser todo mundo amigo, todo mundo bacana, assim, pô, fazendo festinha, sabe, de mão dada. Assim, não. Isso aí não é. Mas também não é para isso, não é essa que é a ideia. A ideia é só o seguinte: tem que formar uma rede que possa ser acionada em caso de ameaça à democracia. Então, assim, não me interessa, não acho tão importante se o Lula assina ou não o manifesto. Assim. O que eu penso é o seguinte: se o Bolsonaro amanhã tenta aprovar o projeto da Bia Kicis para mudar a idade de aposentadoria do Supremo, ou se ele lança um fascista, nomeia um fascista para o Supremo e é preciso barrar o cara, o PT entra na mesma hora, mesmo se o chamado para a resistência tivesse sido feito, sei lá, pelo Huck, tem que entrar. Aí tem que entrar. Assim, não é para ser moleque com um negócio desse. Assim. Então, se não quiser assinar manifesto, assim, eu acho chato, acho que devia assinar, mas tudo bem, não é isso que é o decisivo. Entendeu? O que é fundamental é o seguinte: se for para o pau, você vai, junto com quem for, assim, e aceita que aquele cara ali momentaneamente é seu aliado, isso tem que fazer. E aí, meu amigo, se for o Lula e o Moro, eles que se beijem, entendeu? Porque a democracia é mais importante do que qualquer projeto de qualquer um dos dois. Né? Aí depois, se não acontecer essa crise, ou se a gente superar essa crise, eles voltam a se odiar, voltam a tentar destruir um ao outro. Pô, acho também super válido. Né? Agora, eu acho que o que a gente precisa formar é uma certa consciência, uma certa rede mesmo que possa ser acionada em caso de ameaça à democracia. E aí, por exemplo, eu acho que a disputa política, obviamente, não precisa ser suspensa. Mas, por exemplo, essa coisa do Ciro fazer guerra aberta ao PT, por exemplo, eu não acho positivo. Ele, obviamente, tem o direito de disputar a liderança da esquerda brasileira. Obviamente tem. E, obviamente, tem o direito de falar mal do PT, que atualmente é quem tem a liderança. O PT fez isso com o Brizola nos anos 80. Entendeu? Isso é normal. O Brasil é multipartidário. Isso quer dizer que os campos, dentro dos campos, é provável mesmo que haja revezamento entre as forças que lideram cada campo. Entendeu? É até interessante discutir porque ainda não houve. Agora, eu acho que essas coisas, assim como eu acho que o PT também devia participar desses esforços, entendeu? Assim, de manifesto, etc. Também acho que devia. Não acho que isso custe muita coisa. Assim, você não precisa concordar com o programa econômico do Luciano Huck, porque você assinou o manifesto. Né? Então, assim, eu acho que essas coisas a gente devia ter mais cuidado com isso. Não é que está suspensa a disputa política, absolutamente. Pode continuar disputando. Mas, assim, certas coisas que queimam ponte, eu acho que talvez não seja a hora, entendeu? De tentar fazer uma guerra entre as pessoas que eventualmente poderiam formar essa rede de resistência. Porque se você fizer, você também abre a possibilidade, por exemplo, se você não quiser se juntar à centro-direita para se opor ao Bolsonaro, você abre a possibilidade do Bolsonaro eventualmente cooptar a centro-direita de uma forma ou de outra, o que para a gente seria um desastre. Então, eu acho que isso aí vale a pena ter uma certa paciência e um certo foco nessa hora. Assim, essas disputas todas entre o Ciro e o PT, entre o PT e os liberais, entre o Huck e não sei quem, isso tudo é legítimo, cara. Se a democracia não tivesse correndo risco, isso, cara, eu não piscava o olho para isso, entendeu? Eu não daria nenhuma importância para isso. Tá, é o jogo, cara. Entendeu? O jogo político é um esporte de contato, certo? Assim, os caras se atacam mesmo, é assim, entendeu? Numa situação normal, eu acharia isso inteiramente válido, assim. Nenhum desses ataques em si é antidemocrático, ou nada disso. Agora, no momento em que tem um fascínora tentando destruir a democracia e o cara é presidente da República, e ele tem 2.000 militares no governo dele, talvez valesse a pena a gente prestar um pouco atenção nisso, entendeu? Assim, talvez um pouco do foco devesse ser isso. E aí eu acho que a gente também não era um momento, por exemplo, por exemplo, eu sei que é difícil, e assim, vai por mim, acho que não tem ninguém com mais rancor que eu sobre essas coisas, mas
Mas, assim, alguma abertura para os caras que votaram no Bolsonaro, que votaram no Lula, a gente tem que ter. Entendeu? Assim, a gente tem que conversar com eles. Porque senão a gente vai repetir o erro que o PSDB fazia quando fazia oposição à esquerda. Porque o PSDB meio que tratava assim, petista é burro, entendeu? O cara vai no Lula que é um jumento, entendeu? Então, deixe de ser um jumento e vote em mim, entendeu? Assim, isso não vai acontecer, cara. Isso nunca aconteceu. Entendeu? Veja o histórico de sucesso do PSDB nessa estratégia. Entendeu? Então, assim, eu acho que também não é isso que a gente deve fazer. A gente deve tentar mesmo trazer gente de lá para cá. E aí, o cara, quando chegar aqui, não pode ser linchado. Entendeu? O cara não vai vir para cá, se assim que ele chegar, todo mundo juntar em cima dele, dizendo: e aí, cara, mas você se absteve em 2008, você é um merda. Isso não vai funcionar, cara. Entendeu? Assim, então, eu, cara, eu pessoalmente tenho muita raiva de muita gente. Entendeu? Mas, cara, não é a hora, entendeu? Assim, entendeu? Assim, você imagina na frente oriental da Segunda Guerra Mundial, chega você está lá, você é soldado, chega o Marechal Zhukov para você e fala: por que você está parado e não está indo lá lutar com os nazistas? Você fala: porque eu estou chateado com a frente ampla, entendeu? Assim, entendeu? Assim, imagina o que o Marechal Zhukov faria com você. Entendeu? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, entendeu? Você tem que pensar um pouco, cara, eu sei que não é o que a gente quer fazer, entendeu? Mas assim, a gente não pode também achar que o que a gente está sentindo é tão importante assim, entendeu? Não, mas explica esse exemplo aí, Celso. O Zukov é quem? É o Ciro? É o Lula? Quem que é o Zukov? Não, eu fico imaginando. Imagine se nós tivéssemos um cara atrás da gente dizendo: é melhor você continuar marchando contra os nazistas, senão eu vou fuzilar você, entendeu? Opere segundo essa premissa, entendeu? Esse é o meu conselho. Entendeu? Pense no seguinte, cara, olha só, tem um monte de coisa que é chata, entendeu? Você tem que ouvir uns negócios que você não queria ouvir, entendeu? Você tem que fazer uns negócios que você não queria fazer, mas pensa no risco, pensa em quem é o outro cara, entendeu? Pensa qual é o outro lado, entendeu? Porque se você pensar nisso a sério, se você acha mesmo que a democracia está em risco, você vai chegar à conclusão que não é hora também da gente se preocupar se a gente está contente, entendeu? Mas você fica felizão de estar do lado desse cara aí na briga. Você, cara, não, mas o risco é de uma situação que eu vou ficar muito menos felizão, entendeu? Então, eu acho que realmente é hora da gente fazer um certo esforço. Não é que cada um precise desistir dos seus projetos políticos, ou que o Lula precise beijar o Moro, ou enfim, nada disso. Mas por exemplo, se o Bolsonaro hoje faz uma tentativa de fechar o Congresso, o Moro se posiciona contra e o Lula se posiciona contra, não é para petista ir lá no Moro e falar: mas você, né, e não é para o cara do Moro ir lá no Lula falar: mas você, né, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem que ter foco nessa hora. Eu acho que parte da falta de foco é a crise dos partidos. Eu acho que claramente é uma crise de liderança de alguém que chega para dizer mesmo, que tem a moral para dizer e todo mundo fazer: olha, é hora da gente focar nisso. Entendeu? Assim, realmente falta isso no momento. Eu acho que isso é um problema. Mas eu vou voltar na história aqui da hegemonia do bloco histórico e vou te jogar essa pergunta de novo. Você imagina essa situação aí que você descreveu em 22. Lula e Bolsonaro no segundo turno, o Lula tá para ganhar a eleição, o Bolsonaro vai dar um golpe. Não vai ter gente dizendo assim: não, é melhor um golpe do que ter o Lula de volta no poder? Eu acho que se fosse hoje teria, e o que eu acho que a gente tem que fazer é trabalhar para que não tenha. Porque em 18 foi isso, né? O cara dizendo que ia matar na ponta da praia, entendeu? É um professor de filosofia contra um militar reformado da estirpe mais tosca, um parlamentar do baixo clero, né? E ninguém olhou e disse assim: não, tudo bem, vamos... os caras polarizou. Isso pode acontecer de novo, isso não está dado, né? Mas isso também é uma questão de competência política da esquerda também, porque em 2018 faltou também. Porque em 2018 o que você via era o seguinte: a jogada do Lula durante a campanha foi uma jogada que, sejamos honestos, quase ninguém achou que ia dar certo. Quem que ia apostar dinheiro que o Lula ia subir na pesquisa preso? Entendeu? Assim, um monte de gente errou essa previsão. O Ciro, por exemplo, perdeu a eleição nisso, porque ele montou um cálculo político que o Lula, depois de preso, ia perder a popularidade. Aí ele fez um discurso bem à esquerda para tentar pegar esses caras, esses órfãos. E aí, quando o Lula não caiu, ele ficou perdido com aquele discurso de esquerda, com dificuldade de virar um cara meio... Teve dificuldade de virar um cara meio terceira via, por exemplo. Agora, na hora que
o Bolsonaro foi para o segundo turno quase ganhando, para mim o quadro foi de desolação, né, na esquerda. A minha impressão é que o PT e o resto da esquerda perdeu completamente o chão. Entendeu? Eu acho que todo mundo achava que o Bolsonaro ia ficar naquele 25, vamos dizer que ele fosse a 30, mas que no segundo turno todo mundo juntava contra o Bolsonaro, como era, por exemplo, a eleição em São Paulo, quando tinha Covas, PT e Maluf. Todo mundo juntava contra o Maluf. Eu tenho certeza que a maior parte dos caras do PT apostava nisso. Então, eu acho que contou-se muito com a convicção democrática do resto da direita. Né? Eu acho que o PT simplesmente não acreditou que o pessoal fosse topar o Bolsonaro. Né? E foi um erro trágico. Né? E aí eu acho que faltou uma estratégia boa para tentar diminuir o medo que os caras tinham do PT. O Fernando Barros de Silva contou na Piauí, por exemplo, que o Haddad queria indicar o Pércio Arida como ministro da Fazenda. O Pércio Arida era o economista-chefe da campanha do Alckmin. O Pércio Arida teria todo o interesse em participar disso. O Pércio Arida tem todo o interesse em fazer oposição ao Bolsonaro, porque o Pércio Arida foi torturado na ditadura. É uma coisa que nem todo mundo sabe. Assim, ele foi preso com 16 anos por colar uma faixa do PCB num viaduto e foi torturado. Moleque com 16 anos. Então, esse cara toparia. Entendeu? Falar, tá bom, você me diz do Haddad, vamos embora. Isso teria feito diferença. Isso podia virar a eleição? Não. Mas isso podia virar a dinâmica, isso podia virar o discurso, entendeu? Podia virar a mídia. Mais coisas que podiam ter sido feitas. Os aliados tinham que ter sido cortejados imediatamente depois do segundo turno, e tem vários relatos de que isso não aconteceu com a presteza necessária. Assim, que demorou para o pessoal para ir atrás da Marina Silva, por exemplo. E aí tinha um cálculo muito idiota, que é assim, Marina Silva só teve 1%. Cara, mas você não está querendo esse 1%. Você está querendo os 15% que podem votar em você se você sinalizar centrismo, e a adesão da Marina para você sinaliza centrismo. Entendeu? Você não está aqui atrás daquele 1% que votou na Marina, entendeu? Ou do 4% que votou no Alckmin. Você está atrás dos caras que não estão votando em você, porque acham que você é muito radical, muito esquerdista, etc, etc, mas que poderiam votar se você tivesse feito um gesto em direção ao centro. Entendeu? O Haddad tentou, cara. Isso aí a gente não pode dizer que não tentou. Ele foi falar com Joaquim Barbosa para sinalizar que ele concordava que a corrupção era um problema. Ele, na primeira vez no Jornal Nacional, ele falou, não, nós somos uma plataforma social-democrata. Ele fez o que deu, mas o problema da Haddad era esse, né, cara? Ele não tinha controle sobre o partido. Assim, ele era um cara que virou candidato a prefeito por indicação do Lula. Ele não é um cara, não tem uma tendência haddadista no PT, né? Então, assim, ali eu achei que faltou, tinha coisa que a esquerda podia ter feito e não fez. Assim, é óbvio que tinha mais coisa. Você, por exemplo, não podia ter perdido a periferia para o Bolsonaro como perdeu. Isso aí foi bizarro. Foi isso que decidiu a eleição. Agora, perdeu a periferia por quê também? Entendeu? Aquela coisa de ficar em negação completa sobre a corrupção dos governos petistas ajudou ou atrapalhou a perder a periferia? Entendeu? Eu lembro do Mano Brown fazendo aquele discurso na Lapa. Eu estava na Lapa. Eu acho que a hora que ele fez o discurso. Eu lembro. E foi um balde de água fria do cacete, para quem estava lá na hora. Agora, o Mano Brown tá falando que é um negócio que era verdade, cara. Tipo, essa coisa de que, a classe média lavajatista, cara, porra nenhuma. Assim, os pobres da periferia se preocupam com corrupção. Né? Eles não concordam com a agenda econômica do Paulo Guedes, etc. Mas eles também se preocupam com isso, cara. Né? Até porque eles sabem de uma coisa: se alguém conseguir comprar as autoridades, não vão ser eles, certo? Então, assim, tinha um sentimento contrário a isso. E como foi o nosso trabalho de preparação até 2018 para enfraquecer esse discurso de que a esquerda era corrupta, etc. Foi muito ruim. Assim, foi bem ruim. Então, assim, e aí tem uma coisa que eu dou um desconto. Se você pegar o PT logo depois do impeachment, o PT também fez um cálculo que ele tinha todo o direito de fazer, que era o seguinte: cara, a gente perdeu por muito tempo. Entendeu? Se você pegar os documentos do PT, me dá a impressão de ser assim, bom, a gente perdeu, esses caras vão ficar governando 10 anos, nesse meio tempo a gente vai reconstruir a nossa base. Então era um discurso militante para reconstrução de base, para reconquistar os movimentos sociais, etc. Eu duvido que o PT acreditasse, e eu sei que tinha gente lá que não acreditava, que o Temer ia ser o fracasso que foi. Que em 2018 já o PT ia ser favorito para ganhar a eleição, como o Lula era, no certo momento. Eu acho que o partido simplesmente não se preparou direito em termos de discurso, em termos de programa, para a possibilidade de fato ganhar 2018, cara. Assim, e eu até entendo isso, sabia? Assim, se você dissesse na hora que caiu lá, na hora que a Dilma caiu, em 2018, se o Lula não for preso, ele vai ganhar, quem que apostaria nisso, cara? Assim, sinceramente. Então, assim, eu acho que teve coisa que a esquerda não fez em 2018 e que dá para fazer ainda.
Assim, cara, você pega, por exemplo, o discurso econômico. Ficou muito mais fácil, cara. Tem uma notável convergência de plataformas no momento. Assim, mesmo os caras mais liberais no momento sabem que vai ter que ter intervenção estatal para recuperar a economia depois dessa crise. Entendeu? Essa discussão de renda mínima, renda básica e tal, tem um monte de gente que você não esperava que está fazendo. Então isso aí ficou mais fácil, assim. Não é uma questão de sei lá, assim, completamente não dá para conversar de um lado do outro. Então por que não fazer isso? Você pega o Nelson Barbosa, por exemplo, que foi o ministro da Dilma, que é atualmente provavelmente o melhor cara próximo ao PT de economia. Cara, o que ele está dizendo ali, cara, é totalmente... Se o PT fosse com esse discurso do Nelson Barbosa em 2018, eu não sei se a elite teria tido o pânico que teve. E não teve, não foi esse o discurso. Então, assim, não é impossível, não é umas coisas assim que, porra, vai ter que desistir completamente do programa para fazer. Mas eu acho que tem que trabalhar, entendeu? Assim, se você acha que o certo é só fazer o trabalho de manter a militância animada, aí a gente tá ferrado mesmo. Entendeu? Mas se quiser ganhar, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho de reconstrução que a gente não fez na campanha de 2018. A gente tem muito trabalho pela frente, em resumo, né, Celso? Tem muito trabalho enquanto investigadores sociais, né, mas também enquanto militantes. Aí. Pois é. Porque você fez uma projeção aí muito, muito difícil para os próximos 5 anos, né? Eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que a crise será muito mais longa. O Geraldo ainda é mais pessimista do que eu, né? Eu acho. Eu acho que é uma crise aí de década, ou não, se não de décadas, né? Porque eu não me vejo, como você mesmo falou, quando se referiu lá aos 5 anos, eu não vejo essa galera largando o osso, né? Eu acho que a gente abriu ali uma caixa de Pandora, esses neofascistas ganharam espaço, estão empoderados, né? Alguns estão se armando, né? Inclusive sob orientação do próprio presidente da República. Esse discurso, como você mencionou, penetrou camadas aí da população que a gente nunca imaginou que teria tanta força, como nas periferias, como na igreja neopentecostal, parte dela pelo menos, como no setor rural, mesmo a galera, né, tensionando a relação com a China ao limite, tá lá, tem uma galera lá, né, que tá falando, não, é o Bolsonaro e tantas outras forças, né. Esse pessoal é um pessoal violento também, né, a parte dele. Sim. É uma galera que tem uma relação meio que mística com o presidente, né, é um negócio, um afeto difícil de explicar, que eu também acho uma falsa simetria absoluta quando alguns colunistas, certamente não é o teu caso, mas que ainda insistem em comparar o bolsonarismo com o lulismo, por exemplo, né? Que eu acho que a gente já tem material suficiente para provar, né, com uma larga folga, né, que essa comparação ela é esdrúxula, né? Você mesmo citou aqui quando se referiu ao Lula, né? Se o Lula um dia tivesse colocado a possibilidade de permanecer no poder, ele tinha base política para isso, mas você mesmo falou, não, a própria base do PT talvez romperia o partido faria oposição por dentro, né? Uhum. Eu também acho essa hipótese muito plausível, né? Mas tudo para dizer que tem pessoas que ainda insistem, né, em colocar... Isso não tem nada a ver. Pois é. E agora eu acho que com frente ampla ou sem frente ampla, como você mencionou, cabe, né, aos democratas desse país, né, eu colocar nesses termos, porque eu acho que é um guarda-chuva que cabe uma galera. Não assistir sentado, né, Celso? Tem que também tem que fazer alguma coisa, tem que mobilizar de alguma forma, né, para que esses fascínoras que hoje ocupam o governo do Brasil sintam, né, a força popular e o peso, assim, né, da ação dos democratas, porque tem que ter medo, né, da resistência democrática, porque dá para perceber que pela lógica da coalizão, pela lógica, né, da mediação política, o bolsonarismo não será contido. Isso está mais do que claro, né? Então essa galera tem que ter um freio ali, que seja pela base
do medo mesmo, das consequências que pode gerar, né, se ele atravessar uma determinada linha. E eu gosto muito de ler tuas colunas, né? Eu já disse isso ano passado, mas é porque você chama as coisas pelo nome que as coisas têm, né? Desde sempre. Quando você coloca lá se houve ou não golpe, a palavra é essa, golpe. A gente não sabe ainda ao certo a dimensão disso, qual é o impacto disso no tempo, mas a discussão é essa, né? Se há ou não golpe, a gente está discutindo de fato a saúde, o vigor, né? E a longevidade da nossa democracia. E, eu agradeço demais o trabalho que você tem feito. Não concordo sempre, Celso, mas eu acho que nem você concorda sempre com você, nunca, né? Eu acho que você muda de ideia, então tá tudo certo. Isso aí. E eu acho que a sua coluna é uma das colunas... É uma das colunas que eu não deixo de ler, né? E eu recomendo que todos os ouvintes, todas as ouvintes façam mesmo, leiam lá, que o Celso tem dado nome aos bois. E aí, vamos formar uma frente ampla aí com o Celso, Geraldo? Frente ampla, cara? Não, tô velho demais pra ele. Nós três aqui, a gente já bota a ordem no país, cara. Minas, São Paulo e Rio, já é alguma coisa. Junta nós três aqui, a gente resolve isso. Já é alguma coisa. Muito bom. Celso, obrigado, cara. Sempre... Ouvinte do podcast, assim, pra mim é sempre uma honra participar. Celso, a honra é toda nossa, cara. Obrigado mesmo. E a gente nem falou do aparelhamento de Itamaraty, hein? Cara, isso aí dá vontade de chorar, né, cara? É uma tristeza, cara. Eu disse outro dia na abertura de um programa, é um podcast de política internacional, a gente parou de falar de política internacional porque a política externa brasileira desapareceu, né? Acabou, né? Eu entendo perfeitamente, eu acho que você tem toda razão. É isso mesmo. Corte pra outra cena sem anestesia. A liberdade estendida na sua frente, tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Teleapatia. Nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais, sua volta será necessária pra ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Sigo na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição, com um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Enxugando gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem é como contê-lo. Enxugando gelo, sua realidade segura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo, não quero nem é como contê-lo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.